Bom dia, obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2023 do Banco Mercantil. Meu nome é Marina Magalhães, eu sou responsável pela área de Relações com Investidores. Estão presentes conosco hoje Gustavo Araújo, CEO, e Paulino Rodrigues, CFO. Esse evento está sendo gravado e será disponibilizado no nosso site de RI, assim como a sua transcrição. Ao final da apresentação, teremos uma sessão de perguntas e respostas, então orientamos que as perguntas sejam enviadas por meio do ícone de Q&A na barra inferior da tela. Com isso, para início da apresentação, eu passo a palavra para o Gustavo. Bom dia, Marina. Bom dia a todos. Em julho deste ano, o Mercantil celebrou seus 80 anos. Nesse longo período da história, tivemos destaques e foram marcadas esse período por muitos desafios macroeconômicos, passando por hiperinflações, crises financeiras nacionais, crises financeiras globais, como, por exemplo, a crise de 2008, para citar uma. Esse período também foi marcado por muitas mudanças e desenvolvimentos aqui no sistema financeiro nacional, como o Sistema Brasileiro de Pagamentos e também como o PIX. O sistema passou por vários ciclos de aquisições, consolidações, o que levou à criação de grandes conglomerados bancários, e essa concentração do mercado na mão de poucos bancos gerou uma grande economia de escala que aumentou muito o nível de competitividade do setor. E é por esse motivo que nos orgulha muito de comemorar esses 80 anos do Mercantil, que sempre se adaptou a tantas mudanças, tantos desafios e chegou bastante forte até aqui. Nossos valores de resiliência, de seriedade, de ética, de segurança, de simplicidade, serão esses valores que nos credenciarão para os próximos 80 anos do Banco Mercantil. Mais que celebrar uma história, a gente inaugura, então, hoje, os próximos 80 anos do banco, acreditando que a gente tem um modelo de negócio muito bem alicerçado em dois pilares. O primeiro, uma escolha inequívoca, que é o público 50+, né, o maior e o que mais cresce no Brasil. Aliado a segundo, uma execução muito disciplinada. E esse momento é marcado por essa nossa marca nova, em que o M é feito de duas setas para cima, representando o banco e o cliente, olhando para a mesma direção, e com mais dentro do nosso E, que é a conjunção de adição, o E, também mostrando que o banco está junto com o cliente, né, nessa nova mensagem. O mais também nesse simbolismo do 50+. Nesse mesmo momento de mudança, de transformação cultural, mudamos de sede para cá, onde estamos, para um lugar mais moderno, mais espaçoso, um espaço fluido, aberto, com espaço de descompressão, que incentivam essa troca e casa com o momento e a nova cultura, de decisões mais rápidas, mais ágeis, né? De times multifuncionais, uma cultura que incentiva sempre o teste de hipótese, a inovação para esse mercado que é cada dia mais complexo e que comporta clientes cada vez mais demandantes. Então, todas essas áreas multifuncionais de dados, de crédito, de canal, de marketing, juntos no meio ambiente, para entregar sempre o melhor para o cliente e crescer sempre a base de clientes 50+, concomitante aos negócios, buscando a nossa principalidade. E para coroar esse momento, é com grande satisfação, então, que anuncio o nosso resultado recorde, um lucro líquido trimestral de 100,2 milhões, num cenário de mercado ainda desafiador, com a Selic ainda em patamares elevados e também com a inadimplência também ainda no mercado crescendo bastante. Um resultado que cresceu 108% quando comparado ao mesmo período do ano anterior e atingindo a marca de 29,8% de retorno sobre patrimônio trimestral anualizado. Bom, nesse momento, eu costumo fazer uma analogia aqui no banco, que é a analogia do caminho, em que o resultado não é um fim, porém a consequência de um bom trabalho. E de relações de ganha-ganha com os colaboradores, com os clientes. Por outro lado, também é verdade que o resultado é um grande acelerador da velocidade do passo desse caminho, uma vez que esse resultado pode ser investido nos nossos talentos, pode ser investido em tecnologia e também em capital regulatório
para impulsionar o nosso crescimento na direção de cumprirmos esse nosso grande propósito de ser o melhor ecossistema bancário para o Público 50+. Bom, esse resultado advém basicamente do crescimento de todas as linhas de negócio, como a gente vai ver mais adiante, e de ventos favoráveis em 2 trimestres consecutivos de estabilização da taxa Selic. Essa taxa Selic vinha subindo trimestre após trimestre, desde o primeiro trimestre de 21. Né? E como o banco de varejo tem esse descasamento natural entre a captação atrelada à DI e a parte de ativos pré-fixadas, esse movimento de subida de juros, tirando os efeitos de hedge, é bastante penalizatório para os balanços de bancos de varejo. Além disso, eu destaco a forte originação de crédito no primeiro TRI, que a gente atingiu quase 3 bilhões, e vamos passar também ao longo da apresentação, que construiu um saldo que contribuiu para o resultado do segundo TRI. Por fim, o próprio segundo TRI foi marcado por uma queda forte no mercado em geral de consignado no Brasil, por mudanças e discussões regulatórias, além também do pagamento do 13º salário agora em abril e maio, que sazonalmente reduz a demanda por crédito. Bom, então entregamos bons resultados, crescemos nas principais linhas, bastante acima do mercado, como veremos a sequência, começando, é claro, pela nossa razão de existir, que são os nossos clientes, aí, principalmente os 50+. Bom, nesse período, crescemos, então, 35% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, atingindo a marca de 7,2 milhões de clientes, a maioria deles 50+. E aqui a gente destaca que crescemos não só a base de clientes, mas o que é aqui característica da nossa estratégia, crescemos proporcionalmente negócios, porque buscamos relações de satisfação do cliente, de recorrência, de cross-sell e de principalidade, ou seja, a gente busca clientes que escolhem o banco como o principal banco para fazer negócios. Né? Isso é exemplificado, por exemplo, no gráfico abaixo, em que crescemos 12,9 pontos percentuais no período de observação, de 13,7% para 49,6% do percentual da base de clientes tomadores. Ou seja, 1 a cada 2 clientes do mercantil tem uma operação de crédito. Isso mostra que o cliente escolhe o banco como esse parceiro na hora de financiar seus objetivos. Aqui eu paro brevemente para a gente lembrar quem é esse Público 50+, a gente comenta isso aqui trimestre após trimestre, que é o público mais numeroso da população, hoje ele representa 1/3 dela, responde por 50% do consumo, movimenta 2 trilhões de reais por ano na economia brasileira e também aqui a mais cresce, vamos chegar a 70 milhões de brasileiros com mais de 50 anos em 2030. Então, escolhemos esse público e, de certa forma, acho que demos a sorte também ter sido escolhido por ele e somos hoje, nesse cenário que eu comentei, tão consolidado e competitivo bancário brasileiro, estamos entre os 5 maiores pagadores de INSS do Brasil, que é uma métrica muito importante para o nosso modelo de negócio, o que também é um motivo de bastante orgulho. Bom, e como a gente faz para viabilizar esse crescimento exponencial da base de clientes? Uma das estratégias inequívocas é, sem dúvida nenhuma, o investimento que o banco vem fazendo nos seus canais digitais. Se a gente pegar os 2 principais canais digitais, que é o aplicativo e o WhatsApp, a gente vai ter uma grande percepção de como eles ajudam o banco a crescer, de adquirir clientes, e também mostram aquele nosso objetivo de adaptar a tecnologia do banco às necessidades dos clientes, ao passo que a concorrência, muitas vezes, tenta adaptar as tecnologias o cliente às tecnologias já previamente existentes no banco. Ou seja, o banco cria tecnologias para as necessidades desse cliente 50+. Então, por exemplo, nosso aplicativo totalmente remodelado, pensado nesse público, representou 38% da quantidade total de contratos de consignado contratados no período e 920 milhões no primeiro semestre em empréstimos através desse canal. Quando a gente olha para o WhatsApp, que é aí o aplicativo mais popular do Brasil, principalmente do 50+, que o utiliza como principal aplicativo em grupos de família, como veículo de informação, ele já responde o nosso WhatsApp Banking por 22% da quantidade total de contratos do banco,
chegando aí a 1 milhão de contratos no WhatsApp em 2023. Uma estratégia totalmente streamline, ou seja, o cliente não sai da jornada de WhatsApp para fazer as suas contratações. Ele não precisa de baixar o aplicativo, ele não precisa ir em nenhuma loja, ele consegue se autoatender e o banco utiliza essa ferramenta através do marketing performance para atrair esses clientes e também para fazer negócios de forma proporcional. O número de atendimentos no WhatsApp no período saltou 196%, saindo de 2,3 milhões no segundo trimestre de 22 para 6,8 milhões de atendimentos no segundo trimestre de 23, ou seja, são 6,8 milhões de soluções somente nesse canal, que é, sem dúvida nenhuma, o canal de preferência do nosso cliente, que nos ajuda a entender a necessidade do cliente e a fazer bons negócios para que a gente consiga crescer a base de clientes e, de maneira proporcional, os negócios. Bom, passando aqui para o próximo slide, eu finalizo aqui minha parte, trazendo alguns números importantes que justificam esse resultado de 100 milhões. O primeiro deles, como a gente já falou, clientes cresceram e o percentual de tomadores também cresceu. Então, portanto, a carteira de crédito cresceu e atingiu 12,7 bilhões no período, um crescimento de 28%, bem acima da média do mercado do Sistema Financeiro Nacional, que foi de 10,5% no período. Mas não só crescemos ativos e carteira de crédito de qualidade, como também crescemos essas duas grandes linhas de negócio que, em última instância, têm o risco de contraparte soberano, que é o consignado e o saque aniversário de FGTS. Então, o consignado cresceu 21%, atingindo 7 bilhões, né? E aqui eu destaco que a gente priorizou canais próprios, o consignado novo, que é um consignado que a gente consegue trabalhar um pouco mais próximo do teto de taxas, e uma política de crédito baseada no estudo profundo, não só do tipo de benefício, espécie de benefício, mas também em atuário. Então, nesse cenário de Selic mais alta e de margens mais apertadas para consignado, para bancos de varejo, só para a gente dar um exemplo, a inadimplência do nosso consignado rede ficou em 1,6%, enquanto a inadimplência do mercado ficou em 2,2%. Então, crescemos nessas carteiras e ainda escolhemos essas carteiras de melhor margem devido às adversidades que o período ainda nos impõe. O saque aniversário também é um crescimento expressivo de 125% no período observado, atingindo 2,5 bilhões, e tudo isso nos leva a uma inadimplência de 2,8%, com queda de 0,7%. A inadimplência do banco, a título de comparação, saiu de 3,5% para 2,8% no período, enquanto a de mercado subiu de 3,6% para 4,9%. Então, a gente ainda prevalece no cenário brasileiro esse cenário de inadimplência alta e ainda subindo, ainda não estabilizou, enquanto o mercantil encontrou meios, não só devido à qualidade de sua carteira, predominantemente com risco soberano, mas também com esse uso intensivo de dados na concessão de limites e pelo conhecimento que temos desse cliente, da capacidade de pagamento desse cliente, justamente por ter toda essa movimentação do cliente que escolhe o banco para receber seu benefício e também como esse principal banco. Tendo escolhido o mercantil como seu principal banco, também é de se esperar que o crescimento da receita de prestação de serviço total do banco cresça proporcionalmente ao crescimento da base. Então, crescemos 39%, um pouquinho acima dos 35% de clientes, atingindo 140 milhões de reais no período de observação no segundo TRI de 23. Apenas aqui para destaque dentro dessa receita de prestação de serviço, a gente vai falar depois no detalhe, mas a nossa empresa Marketplace, que está operacional há pouco mais de um ano, cresceu 426% no período e já contribui com 22 milhões de reais em última linha, em bora online, em lucro líquido, e já tem mais de 195 mil assistências ativas com mais de 850 empresas parceiras. Então, aqui mostra que esse cliente escolhe o banco para comprar assistências, seguros, transacionar no cartão de crédito, ou seja, toda essa espinha dorsal em volta dos 50+, que começa numa jornada de crédito, nos canais digitais, na nossa rede de lojas, no WhatsApp, no aplicativo, para que a gente consiga ser esse melhor ecossistema financeiro
e executar esse nosso plano de atingir o nosso propósito. Tudo isso a gente conseguiu executar, mantendo o banco com nível de capitalização bastante confortável, 16,2, bem acima do mínimo exigido pelo regulador de 10,5, acima também da média dos pares e também, apesar do crescimento da carteira de crédito, com crescimento da capitalização de 1,7 pontos percentuais no período de observação, que advém não só dessa estratégia do banco alocar em ativos que ponderam menos risco, ou seja, né, o RWA tem um fator de ponderação atenuado, como é o consignado, como é o saque aniversário de FGTS, e também pelo próprio reinvestimento orgânico do resultado que essa estratégia tem dado para o banco. Vale destacar também aqui a nossa margem financeira, ou NIM, Net Interest Margin, que cresceu 2,1% no período de observação. E aqui eu relembro que nos últimos trimestres a gente teve a nossa NIM desafiada pela alta de Selic, então ela oscilou, chegou a oscilar abaixo dos 20%, foi, de certa maneira, defendida pelas escolhas de alocação do banco em carteiras mais rentáveis e de maior qualidade, e também por a nossa estrutura de hedge account. Então, com a estabilidade da Selic agora no primeiro trimestre, no segundo trimestre, com esse prognóstico de queda, essa NIM vem se recuperando e já subiu aí 2 pontos percentuais, e a gente espera que esses ventos favoráveis de Selic continuem a contribuir com essa abertura de margem da NIM do banco, para que a gente consiga acelerar, então, em linhas de crescimento, ora preteridas por essa estratégia mais defensiva do banco. Tudo isso nos leva, de novo, aqui para concluir, a um retorno médio sobre o patrimônio de 29,8% trimestral anualizado no período, 100% recorrente, ou seja, não tivemos resultados aqui que não partem da atividade de rotina normal e operacional do banco, nada não recorrente. Ou seja, né, pretendemos continuar crescendo com bastante resultado, apesar também de alguns ajustes e fatores sazonais, como, por exemplo, essa produção de segundo trimestre ajustada a essa queda de mercado. Chegando, então, ao lucro líquido total trimestral de 100 milhões e esse crescimento expressivo de 100% em relação ao ano passado. Então, para resumir, o Banco Mercantil conseguiu entregar um retorno e um crescimento acima da média de mercado, numa tese forte de clientes engajados desse público 50+, que é o que mais cresce no Brasil, e é resultado, então, desse mercado endereçável enorme e promissor, que, aliado à nossa disciplina de execução, consegue entregar esses resultados, mesmo no cenário ainda de alta de Selic, endividamento e inadimplência em níveis altos, né? E esperamos que esses ventos de Selic em queda animem também a economia brasileira, reduzam essa inadimplência e, por que não, impulsionem ali adiante, de novo, o crédito brasileiro. E, unido isso, a posição direcional do balanço do banco, que é favorável para a queda de Selic, possamos ter também uma recomposição de margem NIM e possamos também acelerar o ritmo de crescimento em linhas de negócio que tem hoje um ROI menor, como, por exemplo, linhas atuariais do próprio consignado, ou a portabilidade, ou a aquisição de clientes com custos diferentes que praticamos hoje, por exemplo, no canal correspondente, ou até mesmo no marketing performance, ou seja, essa equação entre retorno e crescimento, a gente vai calibrando conforme a curva de juros nos permite ter essa análise técnica de quais os melhores caminhos para crescer com consistência rumo aos nossos objetivos. Bom, para detalhar melhor toda essa estratégia e cada um desses números financeiros, eu chamo aqui o nosso CFO, Paulino Rodrigues, para que mostre e quebre cada um desses números. Por favor, Paulino, bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos, então, dar um pouco mais de detalhe no desempenho do Banco Mercantil nesse segundo trimestre de 2023. Começando, então, pela carteira de crédito, que é o nosso grande motor gerador de resultado. Conforme mencionado pelo Gustavo, encerramos o segundo trimestre do ano
atingindo o patamar de 12,7 bilhões de reais na carteira, um crescimento de 28% na comparação anual, no momento em que, quando observamos como benchmark de mercado, que no nosso caso entendemos como mais adequado, os dados de pessoa física, recursos livres, que são divulgados mensalmente pelo Banco Central, essa carteira de mercado, o SFN, cresceu 10,5%. Isso enfatiza, portanto, o que temos feito em termos de execução ao longo dos últimos trimestres, que é um crescimento contínuo acima do mercado, fazendo com que o mercantil incremente o seu market share trimestre após trimestre. Crescimento esse focado em crédito pessoa física pulverizado, privilegiando linhas com menor risco, como são os casos do crédito consignado INSS, que atingiu 7 bilhões de reais nesse segundo trimestre de 2023, em que pese alguma redução na dinâmica de originação desse mercado, coisa que eu detalho na próxima tela, e a antecipação do saque aniversário FGTS, uma linha que cresceu 125% na comparação anual, atingindo 2 bilhões e meio de reais e que já representa 20% do total do nosso portfólio de crédito. Essas duas linhas, pelas suas características, pode-se dizer simplificadamente que possuem um risco quase que soberano e juntas já compõem 75% do nosso portfólio de crédito. Naturalmente que temos ainda o crédito pessoal, que tem um papel importante tanto para rentabilizar o portfólio de crédito, como, e mais importante, atender todas as necessidades do nosso cliente. Essa carteira se manteve estável no trimestre, atingindo 1,9 bilhão, o que representa 15% do nosso portfólio, que é até uma redução na margem em relação aos 2 trimestres anteriores, quando essa carteira representava 16% do portfólio. A carteira PJ vem andando de lado, dentro da estratégia do banco de crescer no crédito PF pulverizado, já representou lá no final de 2019 25% do portfólio e terminou o segundo trimestre de 2023 representando 7% do portfólio, inclusive nominalmente estável, como pode ser observado no gráfico, ao longo dos últimos trimestres. Na comparação trimestral, nós tivemos um arrefecimento no ritmo de originação do mercado, e como eu disse, isso será melhor explicado na próxima tela. De toda sorte, o banco cresceu, embora desacelerando em relação ao trimestre anterior, quando havia crescido 11%, cresceu um pouco menos, cresceu 4%, mas ainda assim, bem acima do crescimento do sistema financeiro, que foi de 0,4% nesse período. Então, falando um pouco da dinâmica de originação observada nesse último trimestre, nós tivemos um arrefecimento em relação ao primeiro trimestre de 2023, que aqueles que nos acompanham com mais detalhe vão lembrar que foi uma originação recorde, quando atingimos quase 3 bilhões de originação de crédito bruto. Tivemos uma redução nesse segundo trimestre, e aqui acho importante destacar as razões pelas quais nós tivemos essa desaceleração. Em primeiro lugar, cumpre lembrar que o mercado como um todo, os nossos mercados principais, quais sejam consignado INSS e crédito pessoal, e aqui vale um parênteses, que é o de que na classificação feita pelo Banco Central na sua série de crédito, ele coloca a antecipação de saque aniversário FGTS dentro do crédito pessoal não consignado. Por essa razão, quando a gente olha para dados de mercado, particularmente os divulgados pelo Banco Central, a gente foca muito nessas duas linhas. Quando nós olhamos o consignado INSS, ele teve uma redução de originação, aqui não estamos falando de saldo, estamos falando de originação, de 24% em relação ao trimestre anterior e de 49% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Portanto, uma redução bastante pronunciada no consignado, e isso não foi diferente no caso do mercantil, onde o consignado sofreu uma redução de originação de quase 1,5 bi no trimestre anterior, caindo para pouco mais de 800 milhões nesse segundo trimestre de 2023. Um outro aspecto ocorrido nesse segundo trimestre foram ajustes que nós fizemos, até mesmo por conta da mudança na taxa-teto. Se os senhores lembrarem, aconteceu no final do primeiro trimestre, no mês de março. Isso ensejou naquele momento, e vamos lembrar que o cenário macro de fechamento de juros, fechamento da curva de juros não estava assim tão solidificado quanto está hoje.
nós tomamos algumas medidas no sentido de defender a nossa NIM, a nossa margem financeira líquida, dentro da nossa disciplina de execução e de alocação de capital, tão bem referida pelo Gustavo aqui na sua participação. Isso, naturalmente, se deu, dado que a taxa é tabelada, muito por intermédio de uma redução de prazos médios de concessão, o que, matematicamente falando, impacta o volume que se pode emprestar para o cliente. Então, isso aconteceu durante uma boa parte desse segundo trimestre e agora, com a redução de juros mais consolidada, tendo o ciclo de redução da Selic sido iniciado na última reunião do Copom, nós estamos, inclusive já revisamos alguns desses critérios, pois operações que até então atrapalhavam a nossa rentabilidade, agora elas passam a ser interessantes. Isso tudo ajustado, a gente entende que deve observar, e já está observando, na verdade, uma retomada no volume de concessões a partir do terceiro trimestre. Outro detalhe importante, né? Nós temos aqui um destaque que 100% da originação de consignado se deu através da rede própria. Então, o banco não tem operado o canal de correspondentes bancários. Esse canal é responsável, grosso modo, por 50% da originação de consignado no Brasil. Então, o fato de nós estarmos fora significa que a gente está deixando de participar de metade da originação de mercado. Um outro aspecto importante, por conta das margens espremidas, nós não temos engajado também na portabilidade de crédito, que é quando o cliente transfere a operação de uma instituição para outra, normalmente motivado por uma redução de taxa. Então, isso foi algo em que o banco não tem engajado, e a portabilidade, quem acompanha o mercado mais de perto sabe que representa aproximadamente 60% da originação de mercado. Ou seja, nesse segundo trimestre de 23, nós atuamos nos 50% de mercado que não são Corban e nos 40% de mercado que são operações novas. Então, isso faz com que a nossa capacidade de originação em cima do consignado seja limitada, que é o que pode ser observado no gráfico aqui da tela. O destaque positivo, entretanto, é a antecipação de saque aniversário do FGTS. É uma linha que nós lançamos no terceiro trimestre de 2021 e vem crescendo acentuadamente, mas o que eu quero destacar aqui é a mudança no ritmo de originação. Até o final de 2022, nós vínhamos originando ali na casa dos 300 milhões de reais mês, e ao longo dos 2 trimestres iniciais de 2023, nós vimos dobrar essa originação, passando a rodar num patamar de 600 milhões. Essa é uma linha de excelente rentabilidade, tem crescido acentuadamente, e esse crescimento de originação gera um efeito mix favorável no portfólio, que inclusive vai contribuir para a melhoria da nossa NIM, algo que o Gustavo mencionou e que a gente detalha um pouco mais adiante. Então, e essa linha, como eu mencionei anteriormente, nos dados de mercado, ela faz parte do crédito pessoal não consignado. O crédito pessoal não consignado caiu menos que o consignado, mas também caiu. Quando a gente olha a comparação trimestral, caiu 2%, quando a gente olha anual, caiu 9% em termos de originação. Então, entendo que o resumo aqui, no que diz respeito à originação, é isso. Um momento de mercado, tivemos também uma sazonalidade marcada pela antecipação do pagamento do 13º para os beneficiários do INSS, feita pelo governo. Naturalmente que o cliente se utiliza desse recurso também para pagar dívidas. E isso diminui a necessidade de crédito do cliente. Isso ocorre sazonalmente, sempre que há esse pagamento, e esse pagamento, vale lembrar, ocorreu nesse segundo trimestre de 2023. Na verdade, então, acredito que isso sintetiza todos os pontos. Tivemos um mercado mais restritivo, tivemos medidas tomadas por nós de preservação da NIM, e do lado positivo, tivemos um crescimento no patamar de originação do saque aniversário do FGTS. Falando agora um pouco sobre a qualidade da carteira de crédito, na próxima tela, a inadimplência do mercantil no gráfico superior esquerdo, a over 90, que é a principal métrica acompanhada por nós e pelo mercado, ela se manteve estável no trimestre em 2,8%, na contramão do mercado. Aqui a gente está olhando como mercado aqui o agregado do Sistema Financeiro Nacional em recursos livres, que vem crescendo ao longo dos últimos 5 trimestres, né? 4 de variação aqui, nos últimos 4 trimestres, atingindo 4,9% ao final do segundo trimestre.
Se nós olharmos apenas a inadimplência over 90 de pessoa física no sistema financeiro nacional, esses números são ainda mais altos, partindo de 5,2% no segundo trimestre de 2022 e atingindo 6,3% no segundo trimestre de 2023, tendo aumentado em todos os trimestres intermediários. Ao passo que no mercantil nós temos tido bastante sucesso na gestão da carteira, mantivemos uma estabilidade no segundo trimestre em relação ao primeiro e tivemos uma redução de 0,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Quando nós olhamos no gráfico na parte superior intermediária da tela, o over 90 da carteira de consignado rede, que é hoje 100% da nossa originação, vocês podem observar que continuamente, consistentemente, o banco tem gerido essa carteira melhor que o agregado de mercado. O agregado de consignado de mercado tem rodado na casa de 2,2, eventualmente 2,4, ao passo que o mercantil tem rodado em 1,5, 1,6 de inadimplência, o que reforça a nossa qualidade de gestão naquela que é hoje a maior carteira do banco mercantil. Quando nós olhamos na parte superior direita, o over 15 a 90 de todo o nosso portfólio de crédito, que é um indicador antecedente da over 90, como se sabe, ele apresentou um aumento de 0,2% na comparação trimestral, atingindo 1,9%, uma variação na margem e absolutamente normal, considerando o tipo de carteira que a gente opera. E vamos, então, para o terceiro trimestre, rodando numa inadimplência over 15,90 de 2 para baixo, o que é uma bela melhora em relação aos trimestres anteriores de 2022, aonde no terceiro trimestre chegou a atingir 2,8%. Na parte inferior da tela, temos a PDD e o percentual da carteira por ela representada, com uma redução na comparação anual de 8%. E do lado direito, na parte inferior, a carteira classificada como duplo A a C, crescendo em mais um trimestre, dessa vez 0,2%, atingindo 94,6% do portfólio. Ou seja, enfatizando mais uma vez uma contínua melhoria na qualidade da carteira, em que pese um cenário de mercado ainda bastante desafiador no que diz respeito à inadimplência de maneira geral e particularmente na PF, conforme nós já referimos aqui. Falando agora um pouco sobre a RPS, a Receita de Prestação de Serviços, acredito que os principais destaques aqui são mais um trimestre de crescimento. A RPS ela tem representado, ao longo do tempo, aproximadamente 15% da composição entre NII somado com RPS. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na sequência. Os dois principais destaques que eu gostaria de fazer aqui. Primeiramente, como já referido pelo Gustavo, na parte inferior esquerda da tela, vocês podem acompanhar o crescimento contínuo do resultado da nossa Marketplace, que está em operação há pouco mais de um ano, atingindo 22,4 milhões ao final do segundo trimestre deste ano, um crescimento de 446%, ou seja, mais do que quintuplicando o resultado observado no mesmo trimestre do ano passado. E do lado direito, as assistências, e aqui apresentamos a métrica de clientes ativos com assistências, que tem crescido consistentemente desde que nós reposicionamos nosso portfólio de produtos com essas assistências, a coisa de alguns trimestres atrás, partindo no segundo trimestre do ano passado de 44 mil clientes e chegando a 195 mil clientes ao final desse segundo trimestre de 2023. Então, temos crescido continuamente o número de clientes com assistências e atingimos um crescimento trimestral recorde de 51 mil novos clientes com assistências nesse segundo trimestre de 2023. Falando um pouco aqui da performance do nosso portfólio de cartões, nós tivemos um crescimento de 300 mil cartões ativos na nossa base, conforme pode ser observado no gráfico do lado esquerdo, com destaque aqui para o crescimento dos cartões de débito, que tiveram um crescimento de 200 mil cartões ativos nesse segundo trimestre, em comparação ao trimestre imediatamente anterior. Do lado direito, temos o volume total processado, ou TPV, na sigla em inglês, com um crescimento anual de 9%, trimestral de 4%, atingindo praticamente 1,4 bi nesse segundo trimestre de 2023. Então, os cartões seguem sendo um produto importante de fidelização do nosso cliente, vem apresentando um crescimento moderado, porém contínuo,
e atendendo à demanda da nossa base de cliente, mas, ao mesmo tempo, respeitando os nossos limites de exposição no que diz respeito a risco de crédito. Falando agora um pouco do outro lado do balanço, do lado do passivo, né, do lado do nosso funding, o Mercantil possui o que nós entendemos ser um diferencial competitivo, que é ter um funding diversificado e pulverizado, em que pese ser um banco de médio porte. Isso nos dá uma vantagem competitiva, como eu disse, representada também por um custo de funding inferior aos nossos pares. Esse custo, inclusive, teve uma redução na margem nesse segundo trimestre de 2023 para 92% do CDI, puxado por um crescimento que foi um crescimento orgânico, principalmente na nossa base de depósitos a prazo, que cresceu 1,1 bilhão, atingindo 11,4 bilhões ao final do segundo trimestre de 2023. As demais linhas mantiveram basicamente estabilidade, e no que diz respeito aos canais de captação, no lado direito da sua tela, nós seguimos tendo essa captação concentrada nos nossos canais próprios de varejo, representados aí pelo INSS e pelo varejo PFPJ, que somados apresentam 73% do saldo do nosso portfólio. Depois temos a contribuição das plataformas parceiras, plataformas de investimento parceiras, que atingiram 11%, operações institucionais também com 11% e operações estruturadas com 4%. O banco segue em sua estratégia de diversificação das fontes de funding, algo que entendemos como fundamental para propiciar fontes de recurso para que demos continuidade no crescimento acima de mercado que temos observado no portfólio de crédito. No que diz respeito à liquidez, ao longo desse trimestre tivemos, inclusive, um crescimento do Liquidity Coverage Ratio, ou LCR, que pode ser observado na parte inferior direita da tela, onde atingimos 1,9 vezes o mínimo requerido pelo regulador, ou seja, praticamente o dobro do mínimo requerido. Então, usualmente, o mercantil roda com um nível de liquidez confortável, e tivemos, inclusive, um crescimento. Se vocês retornarem nos trimestres anteriores, verão que a gente vinha rodando a 1,7 vezes já há alguns trimestres. Então, portanto, tivemos uma elevação nesse último trimestre, com o nosso caixa atingindo 3,2 bilhões de reais ao final do segundo trimestre, o que representa mais de 2,3 vezes, para ser preciso, o patrimônio do banco. O que, como se sabe, é uma métrica bastante folgada no que diz respeito à liquidez. Falando um pouco agora de capital e de Basileia, já referido na primeira parte da apresentação pelo Gustavo, todo esse resultado que nós vimos e descrevemos até aqui se deu com níveis de capitalização bastante confortáveis. O banco encerrou o segundo trimestre de 2023 com 16,2% no índice de Basileia, uma folga muito significativa em relação aos 10,5% regulatórios, e com um patrimônio líquido de 1,425 bilhão de reais, esse crescimento vindo todo ele da incorporação, ao longo de todos os últimos trimestres, cabe destacar, da incorporação de resultados. Os nossos ratings do lado direito, A pela S&P, A- pela Fitch, devem sofrer revisão nos próximos meses. E esperamos aqui, como é de se esperar, uma melhora nessas avaliações. Um outro destaque aqui em relação, falando um pouco agora da nossa performance na próxima tela, falando aqui das métricas de rentabilidade, margem financeira e lucro, começando então pelo gráfico do lado superior direito, o gráfico de receita total, que incorpora a margem financeira líquida, ou NIM, na sigla em inglês. Conforme já referido pelo Gustavo na primeira parte da apresentação, nós tivemos mais um trimestre, o segundo em sequência, de crescimento da NIM. Algumas razões para isso. Nós entramos já o segundo trimestre com a carteira, digamos assim, turbinada pela originação recorde do primeiro trimestre. Tivemos um segundo trimestre, depois de 8 trimestres consecutivos de alta na taxa básica de juros, tivemos um segundo trimestre de estabilidade, e isso nos permite, quando a gente recompõe as nossas margens, capturar essa estabilidade. E agora, naturalmente, nos próximos trimestres, tendo sequência o ciclo de afrouxamento monetário materializado numa redução da Selic, a gente deve capturar ganhos incrementais nessa NIM. Um outro aspecto importante foi a inadimplência, que nós já analisamos, então isso contribui para que a gente tenha um resultado melhor.
E isso tudo se materializa, então, nessa NIM trimestral de 22,8% observada ao final do segundo trimestre. O ROA, na parte inferior direita da tela, é consequência disso. Então, o ROA ele ganha mais um 0,1%, o que em termos de ROA é bastante coisa. A gente sabe que a atividade bancária é uma atividade naturalmente alavancada. Esse ganho no ROA de 0,1% multiplicado por uma alavancagem de 12,5 vezes, o que representa um crescimento na margem nesse primeiro trimestre. O banco vinha rodando basicamente em 11 vezes, 11, alguma coisa de alavancagem, tivemos um pequeno aumento. Então, esses 12,5 vezes de alavancagem nos levam a esse ROI LTM, né, últimos 12 meses, last 12 months, de 21,2%. E no trimestre, já referimos bastante nessa apresentação, o ROI trimestral anualizado, beirando os 30%, atingindo 29,8%. O ROI LTM, ele cresce 5,4 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre de 2022 e também apresenta um crescimento expressivo em relação ao primeiro trimestre de 2023. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é esse recurso adicional que veio para o nosso ativo. Ele ficou basicamente no caixa, como eu já falei, terminamos o segundo trimestre com caixa bastante elevado, LCR aumentando 0,2 vezes. E quando a gente olha o caixa em relação aos interest earning assets, né, os ativos que rendem juros, esse caixa subiu de 10,7% dos interest earning assets para 14% na comparação trimestral. Então, esse delta de alavancagem que eu acabei de referir, ele foi parar basicamente no caixa e nos dá fôlego para os próximos trimestres. E, por fim, a tão referida métrica de resultado, o banco atingindo o nível recorde, rompendo a barreira dos 100 milhões de reais de resultado no trimestre, um crescimento de 108% na comparação anual. E, naturalmente, que estamos todos muitíssimo satisfeitos com isso, fruto de muito trabalho, de uma preparação do banco ter executado de maneira disciplinada, ter alocado capital disciplinadamente e se posicionado para esse próximo ciclo econômico, né? Passamos um ciclo de apertamento, de piora de inadimplência, que durou, grosso modo, 2 anos, e agora estamos muito bem posicionados para surfar, por assim dizer, um ciclo que deve começar, e já começou, né, de redução de Selic, e oxalá tenhamos mais à frente um ciclo de retomada de crescimento, o que enseja maior demanda por crédito e que deve também acelerar o nosso crescimento nos próximos trimestres. Por fim, mas não menos importante, temos aqui do lado esquerdo o pagamento de proventos realizado pelo banco, e aqui cabe destacar que ontem divulgamos um fato relevante, dando conta do pagamento de juros sobre capital próprio, o JCP, de R$ 48.650.000, que será pago no próximo dia 18 de agosto, com as nossas ações passando a negociar ex-dividendos /JCP no próximo dia 14 de agosto. No lado direito, como costumamos mostrar, a performance das nossas ações, BMEB3, BMEB4, numa base 100 que se inicia em janeiro de 20, em comparação ao Ibovespa, que é a linha cinza. Com isso, encerramos aqui a parte de comentários a respeito do resultado trimestral e eu devolvo a palavra para a Marina, para a nossa sessão de perguntas e respostas. Marina, por favor. Obrigada, Paulino. Obrigada, Gustavo. Vamos iniciar, então, a sessão de perguntas e respostas. Só relembrando que as perguntas podem ser enviadas pelo ícone de Q&A, que está na barra inferior da tela. Primeira pergunta. As 2 primeiras perguntas são sobre originação do consignado. Com o novo teto, como está a rentabilidade das novas safras de consignado? E vimos que a originação reduziu bastante no trimestre. Qual a expectativa para os próximos? Marina, eu respondo essa. Bom, como a gente comentou, o Banco Mercantil tem uma disciplina muito grande na alocação de seus recursos, e o cálculo de limites é feito com base numa análise bastante criteriosa, que vai desde a espécie de benefício, enfim, passa por várias características do cliente, chega até a parte atuarial para a formação do spread, que inclui, claro, a Selic corrente, que teve uma queda recente, mas ainda marginal,
e claro, esperamos que caia mais, e também a curva futura da duration da carteira referida. Tudo isso faz com que a gente calcule limites que nos entregue a nossa NIM de referência, né, acima dos 20%, para que tudo isso vire ROA, com a alavancagem a gente atinja nosso objetivo de ROI. Num cenário... Bom, a taxa caiu e, obviamente, isso teve impactos na concessão do banco, como muito bem já colocado pelo Paulino, não só pelo novo teto, mas também por discussões regulatórias, a questão dos clientes da lei do amparo e outras definições que, além do 13º salário, que traz essa sazonalidade, o cliente usa esse recurso para pré-pagamento de dívida, o que cria esse ambiente em que o mercado, como um todo, retraiu bastante nesse segundo tri. Bom, é claro que a gente, pensando aqui nesse ciclo de afrouxamento monetário, que já é, de certa maneira, refletido na curva de juros de maturidade das carteiras, a gente consegue trabalhar com outras linhas, ora mais arriscadas, quer seja na perspectiva atuarial, quer seja na perspectiva de produto, ou seja, trabalhar, por exemplo, com a portabilidade que seja inerentemente uma taxa menor para fazer frente ao porte para esse cliente vir com o relacionamento para o banco mercantil, ou seja, ou até mesmo trabalhar com esse teto mais baixo, né, em alguns casos aí colocados. Então, acho que é uma conta técnica que vai depender também da execução paulatina das reduções de juros, mas, no geral, a gente, tanto em posição de caixa quanto também em prognósticos, a gente espera crescer nessas linhas ora preteridas, ou seja, são linhas de menor margem, ou seja, que alavancadas se tornam um ROI menor do que de 30%, mas que, numa equação de crescimento-retorno, possa fazer sentido para que o banco consiga acelerar também através do reinvestimento de seus resultados nesse objetivo de tomar market share, principalmente no público 50+. Obrigada, Gustavo. A segunda pergunta sobre crédito pessoal. Com a melhora do cenário econômico, podemos esperar uma mudança de mix com maior participação do crédito pessoal na carteira? Bom, no crédito pessoal, eu vou seguir aqui a linha de raciocínio. Tivemos a estabilidade no período, então em torno de 2 bilhões aí do primeiro tri para o segundo tri, também em relação à disciplina de capital do banco e de execução. É um portfólio, claro que inerentemente atribui-se maior risco devido às suas características, e que nesse cenário de Selic alta e de alta inadimplência, alto endividamento, o banco preferiu, né, ter essa estabilidade de portfólio e até um decréscimo relativo, ou seja, saiu de algo como 19%, 17% e hoje representa 15% do portfólio. Bom, o crédito pessoal, porém, ele é um produto muito buscado pelo público e é uma pimenta, a gente costuma brincar aqui no mercantil, muito legal no portfólio. Então, ter a medida certa dessa pimenta, quanto que a gente apimenta esse portfólio com essas linhas clean, ainda que ela tenha uma inadimplência menor do que a média de mercado, pela inteligência de dados do banco e pela principalidade, ou seja, a gente tem como calcular essa capacidade de pagamento do cliente, tem acesso também a toda a movimentação financeira dele, fazer esses cálculos, a gente tem que sempre ver qual que é a melhor proporção dessas linhas em relação ao portfólio. Claro que com a queda de Selic, isso que são consequências naturais, né? O que se almeja caindo a Selic ou com o afrouxamento monetário? Redução do custo de dívida, redução do endividamento, crescimento econômico e, portanto, também retomada de demanda por crédito. Nessa linha, a gente pode, sim, ver crescimentos nominais na linha de crédito pessoal. Porém, eu ainda acredito que o banco tem mais espaço para crescer ainda em FGTS, como o Paulo falou, atingimos outro patamar de crescimento, e em outras linhas de consignado, como, por exemplo, portabilidade, ou até num canal importantíssimo aí para o banco, que deve acelerar agora cada vez mais, que é o canal de terceiros do correspondente bancário, nessa equação
de alocação otimizada e técnica dos recursos do banco. Obrigada, Gustavo. Próxima pergunta. Prezados, parabéns pelos resultados. Como vocês enxergam a sustentabilidade do ROI anualizado indo adiante? Não fosse a queda da Selic que tende a aumentar ainda mais o ROI, vocês acham que conseguiriam sustentar o ROI anualizado desse trimestre indo adiante? O problema de dar resultado bom é esse, né? Aí o pessoal quer manter nos 30% ali. Eu tenho certeza que os nossos acionistas merecem aqui, né? Mas brincadeiras à parte, a gente tem um custo de capital próprio de 17 ponto alguma coisa. Ele roda entre 17% e 18%, né? O CAE. Então, a nossa orientação estratégica é no sentido de rodar acima disso para criar valor para os nossos acionistas, obviamente. Então, a gente tem uma meta de ROI de 20 mais ou menos alguma coisa. E aí tem muita influência do ciclo econômico, naturalmente. Então, como eu mencionei en passant durante a apresentação, nós passamos um ciclo muito duro, né, nesses últimos 2 anos e rodamos, e o gráfico do ROI e LTM demonstra isso, um pouco abaixo dos 20. Né? E agora estamos rodando acima dos 20 e acreditamos que, dado o próximo ciclo econômico, nós temos, e que envolve uma redução de Selic, conforme já comentamos bastante aqui, nós vamos ter um vento a favor, o que vai nos permitir, entendemos, rodar não a 29,8 de ROI o tempo todo, porque isso é obviamente desafiador e complexo na indústria. Eu acho que com esse nível de ROI que nós apresentamos hoje, muito provavelmente, seguramente nós estamos entre os melhores performers da indústria e provavelmente o melhor no nosso segmento de atuação. Tá? Mas isso ainda é algo, as divulgações de resultado ainda estão acontecendo e é melhor a gente esperar antes de fazer alguma afirmação categórica nesse sentido, mas certamente estaremos entre os melhores. E ninguém, eu acredito, vai chegar muito, vai superar 30% de ROI. Então é complicado a gente afirmar que isso seja um ROI de cruzeiro, não é, mas a gente entende que tem um horizonte à frente dado, primeiramente, por um ciclo de redução de taxa de juros, e, na sequência, esperamos uma retomada de crescimento, gerando uma maior demanda de crédito, como eu já mencionei, isso deve, sim, nos permitir rodar num ROI, digamos assim, entre 20 e 30. Eu sei que é uma janela grande de ampliação, mas algo, eu acredito, ali, mais para 25, não acredito que nos próximos trimestres a gente vai rodar muito perto dos 20. Vamos rodar mais nesses 20 muitos, assim. Não sei se eu respondi toda a pergunta aqui, Marina, que perguntava do ROI. Não, foi completo, sim, Paulino. Ok, obrigada. Tá bom. Próxima pergunta. Bom dia, parabéns pelos resultados. Houve algum efeito não recorrente para a empresa entregar um lucro de 100 milhões no trimestre? Ou a empresa entende que está em um novo patamar de resultados? Posso responder aqui? Não tivemos, tá? Isso está nas nossas demonstrações, então aqueles que estão aqui ao meu lado, aqueles que passarem com vagar pelas demonstrações poderão observar que não tivemos, claro que eventos não recorrentes são parte da vida de qualquer empresa, mas particularmente nesse segundo trimestre de 2023 não tivemos nada. Então o resultado ele foi inteiramente da operação do banco, o que, aliás, também é um fator extremamente positivo aqui. Com relação a novo patamar de resultado, 100 milhões é uma marca expressiva, a gente vem entregando recorde atrás de recorde, mas precisamos entender, pensando aqui nos próximos trimestres, alguns aspectos, né? O primeiro trimestre, desculpem, o segundo trimestre foi muito favorecido pela originação recorde que tivemos no primeiro, e a gente entra no terceiro com uma originação que foi menor no segundo. Então, isso já nos traz um desafio em termos de resultado. Um outro aspecto é que nós tivemos um volume de operações liquidadas por conta da antecipação do 13º dos beneficiários do INSS. Isso se deu ainda no segundo TRI, mas não produziu efeitos materiais mais significativos no segundo TRI, mas vai sim produzir na sequência. Então, a gente tem que recompor as nossas carteiras, obviamente que estamos aqui trabalhando para isso, mas isso é um desafio. Né? De tal sorte que, sim, a gente segue numa toada de aumento de resultado trimestral, mas entendemos que temos desafios aí nesses próximos 2 trimestres
para manter um patamar de 100, e a gente não deveria ficar espantado se isso vier um pouco abaixo. Tá? Claro que tem o efeito favorável, espera-se, de redução de juros, isso nos ajuda, então a gente deve rodar num patamar definitivamente acima do que o banco vinha rodando no ano passado e mesmo no primeiro trimestre desse ano, mas superar os 100 milhões consistentemente, algo que obviamente estamos trabalhando, mas é algo que a gente não tem como garantir. Obrigada, Paulino. A próxima pergunta é relacionada à tecnologia. O banco já possui oportunidades e iniciativas a serem alavancadas em relação à inteligência artificial? Deixa eu tentar responder essa pergunta. Olha, tem diversas formas de inteligência artificial. Tá? Eu vou começar com o que faz parte do nosso dia a dia, que está embarcada no nosso bot de WhatsApp. Tá? Não é lá a que a gente chama de inteligência artificial genérica. Né? Aquilo lá são códigos e bastante aprendizado de uma equipe dedicada que tem essa hipótese, entende qual é a melhor hora para falar com esse cliente, qual o tom de voz, de linguagem, quais expressões, gírias, maneirismos. Ou seja, tem muita inteligência embarcada, qual a melhor oferta no melhor momento, qual a sequência para que a gente consiga, que a gente chama aqui, né, melhorar essa conversão de topo de funil, que é um cliente entrando, por exemplo, no WhatsApp, até o fundo de funil, que é ele concluindo essa jornada e saindo com crédito. Então, essa inteligência artificial de bot, a gente tem ela bastante consolidada, bastante forte. Então, 90% do que a gente faz no WhatsApp, ainda que o cliente não tenha a sensação, ele está falando com um dos servidores do mercantil, são 6 mil servidores em paralelo que respondem aí pelo que a gente chama de MEL, que é a inteligência do banco. Em relação à GenAI, que é essa nova inteligência artificial generativa, a gente tem alguns, o banco sempre se desafia a estar aí na ponta de lança das mudanças, de entender como essas mudanças podem impactar os negócios. Então, temos algumas frentes aqui também para tentar melhorar esse canal que falei aqui. Temos essa inteligência que acho que ajuda bastante na parte de codificação, mas em atividades um pouco mais rudimentares, por exemplo, comentar código-fonte. Já é algo que a GenAI consegue fazer bastante bem. Buscar uma biblioteca. Olha, qual biblioteca eu acho tal base? E ela consegue buscar bastante bem. Então, tem alguns casos de uso, vamos chamar assim, no mercantil. Acho que está todo mundo se adaptando, tem várias teses, várias alternativas e várias avenidas que a gente pode crescer. Claro, também tem os riscos aí inerentes, também bastante discutidos, mas, assim, para responder, a gente usa bastante uma tecnologia que já está consolidada e essa nova tecnologia, estamos sempre aprendendo, está sempre em pauta de discussão, para a gente tentar aproveitar do melhor que ela traz, numa combinação que, a meu ver, pessoal, pode ser bastante explosiva, de ter a inteligência humana juntamente com essa ferramenta de inteligência artificial em prol dos negócios. Como foi o buscador da Google, né? Ele não substitui o trabalho, mas ele permitiu lá atrás que a gente tivesse acesso a muito mais informação. Então, acho que esse é o contexto e talvez a gente consiga dar mais detalhes aí conforme a tecnologia se amadureça nos próximos trimestres aí. Obrigada, Gustavo. Vamos seguir para a última pergunta, em função do nosso tempo. Quais os riscos em relação à reforma tributária em andamento e de que forma o banco vem agindo ou pode se proteger? Como é que é? Bom, eu começo aqui, Paulino, e aí você... Oi? Pode ser? Não, vamos lá. Bom, a reforma tributária em andamento acho que está ainda bastante aberta, tem muita discussão, principalmente em relação às leis complementares, em relação ao setor bancário, que, diga de passagem, talvez seja o setor brasileiro com a maior carga tributária aí da economia, vamos chamar assim. IR e CSL de banco já é 45% do lucro líquido,
Se lembrar, PIS/COFINS na linha de topo, né, na receita, de 4,65. Então, enfim, já acho que até para a formação do spread e para que isso não tenha nenhum impacto em concessões, etc., eu acho que a gente tem que estudar esse assunto com muito cuidado. E assim está sendo feito aí através das associações, FEBRABAN, a BBC, para que a gente chegue na melhor equação para simplificar esses impostos ao longo de todos os setores da economia, mas sem também criar nenhum empecilho a crescimento. Então, acho que esse é um contexto que será contemplado aí ao longo do tempo, talvez em leis específicas, complementares para o setor bancário, dadas as especificidades que já vivenciamos. Acho que um ponto que vale destaque é uma discussão acerca do JCP, que é um imposto, que é um subterfúgio de compensação pelo que a gente chama de lucro inflacionário, ou seja, de onde saiu o JCP? Num cenário de superinflação, o JCP vinha com uma forma do acionista não pagar ou da empresa não pagar esse imposto sobre a atualização do próprio patrimônio pelo valor monetário da inflação. Então, ele é um que a gente chama de tax shield, é por isso que ele tem essa vantagem fiscal, mas ele é tributado na pessoa física em 15%. Então, ele de certa forma, ajuda na alíquota efetiva da empresa, mas, de certa maneira, ele tem também os 15% quando o acionista recebe esses proventos. E aí, nesse caso, eu acho que a discussão pode ter um impacto para o setor bancário como um todo. O JCP ele é um redutor da alíquota efetiva e também em outros segmentos da economia, mas também tem todo esse aspecto, né, que ele tem o teto de TR, ou seja, o TJLP, ou seja, aqui eu acho que vai ter mais discussões e pode haver alguma mudança. Então, acho que temos que aguardar e, mais do que isso, ter um diálogo bastante aberto e transparente para que a gente faça o melhor possível, que é atingir os objetivos do governo, né, de arcabouço e ancoragem fiscal, garantindo, obviamente, uma arrecadação adequada, mas sem penalizar setores, ora já bastante carregados, vamos chamar assim. E, claro, vamos aguardar também os próximos passos. Acho que a discussão está bem inicial e ela é bem complexa. Não sei se respondi ou se o Paulino tem outros pontos aqui para me ajudar aqui no debate. Eu acho que está perfeito, Gustavo. Nada a acrescentar. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Paulino. Em relação às demais perguntas enviadas, o Departamento de RI vai entrar em contato individualmente para endereçar as respostas. Vamos dar sequência para o encerramento do nosso evento. Muito obrigada, Gustavo, Paulino, mais uma vez pelas apresentações. Qualquer questão adicional, a área de RI está à disposição por meio dos contatos que estão disponíveis na tela. Gostaria de agradecer a presença e a participação de todos no nosso evento e desejar um ótimo dia.